Boa noite, meus irmãos. Vamos à parte da nossa edificação, um momento de edificação na Palavra de Deus nessa noite. E nesta noite nós vamos dar início a uma série expositiva no livro do profeta Malaquias. Nós vamos começar hoje o capítulo 1, versículos de 1 a 5. Eu vou fazer a leitura e peço que os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Leamos. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia, amei a Jacó, porém, aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, mais uma vez em Tua presença, Pai, pela Tua palavra que foi lida, e também te pedimos, ó Deus, que nos dê graça de aprendermos de Ti, de sermos instruídos pelo Senhor, e que o Senhor fale conosco, ó Deus, por intermédio da Tua santa palavra, do Teu servo Malaquias, ó Deus, que falou, instruído pelo Espírito Santo, e traz, ó Deus, para nós a rica mensagem do Evangelho. Misericórdia do Teu povo, ó Deus, e fala conosco. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro do profeta Malaquias, ele está e tem o seu período ali após a reconstrução de Jerusalém, após Esdras, após Neemias, após a reedificação do templo, após a reedificação dos muros. E nós estamos aqui em um momento que antecede o que nós chamamos de silêncio profético ou período intertestamentário. Malaquias, ele é o último dos profetas após um silêncio, e antecedendo, na verdade, um silêncio aí de 400 anos, e então tendo esse silêncio sido encerrado com João Batista e posteriormente a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então ele é o último dos profetas do Velho Testamento. E aqui não causa surpresa, né? Porque Israel ele tende a fazer isso com frequência. Mais uma vez, o povo de Deus se distancia do Senhor. O povo de Deus passa a desobedecer ao Senhor. O povo de Deus esquece-se do seu Deus, desconhece ao seu Deus, e deixando de conhecê-lo, deixa também de temê-lo. Passa a tratar o serviço de culto de forma desregrada, quanto aos dízimos e às ofertas, não há fidelidade no povo de Deus, quanto à fidelidade ao Senhor, ao pacto, nós vamos encontrar no próprio texto de Malaquias também no que diz respeito à vida moral, aos casamentos, os divórcios, tudo isso sendo acometido sobre o povo de Israel. E o profeta sendo levantado como mensageiro do Senhor, e ele tem uma mensagem contra o povo de Deus. Isso nós vamos observar ao longo das exposições que nós teremos, e nesta noite, especialmente, do capítulo 1, do versículo de 1 a 5. Quero chamar a atenção dos irmãos já de início para o primeiro versículo. A palavra que abre aqui o livro do profeta Malaquias, ela já nos chama a atenção. Não é apenas uma mensagem, não é apenas o Senhor trazendo instrução. O Senhor tem contra o seu povo uma sentença. A mensagem de Malaquias, ela inicia-se com esta expressão: sentença pronunciada pelo Senhor.
Deus tem algo contra o seu povo. O Senhor tem uma mensagem dura contra o seu povo. Uma mensagem difícil de ouvir. E certamente não apenas para o povo, para o profeta também. Nem sempre, e é importante que os irmãos tenham um entendimento sobre isso. Quando a mensagem, o sermão, ele vem e vem severo e doloroso e forte contra os nossos corações, os irmãos olham e veem o mensageiro, veem aquele que traz a palavra e não veem com bons olhos e esquecem de que o pregador, o mensageiro, que é a mesma explicação aqui para o nome de Malaquias, o mensageiro do Senhor, ele também carrega esta mensagem, ele também é alvo dessa mensagem. Malaquias, como servo do Senhor, ele está incumbido de uma responsabilidade que é trazer a indignação do Senhor sobre o seu povo. Certamente há um peso colocado sobre Israel, mas também há um peso colocado sobre o próprio profeta Malaquias. A primeira questão, então, que o texto nos chama a atenção é: o que é a mensagem? É uma sentença. Em segundo lugar, de quem é a mensagem? Quem é o autor da mensagem? Essa sentença pertence a quem e para quem é esta sentença? O versículo 1 ainda nos diz: sentença pronunciada pelo Senhor. Isso é realmente importante. A palavra do Senhor, nós não podemos nos esquecer, embora muitas vezes nós professemos isso, nós cremos que a palavra é do Senhor, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas será que nós temos recebido a palavra como sendo voz de Deus? Será que nós temos recebido a mensagem como sendo o Senhor falando aos nossos corações quando nós nos ajuntamos dominicalmente em torno da palavra? Nós estamos aqui reunidos para ouvir o que o pastor tem a dizer sobre o texto. Nós temos nos reunidos para observar o que o pastor preparou para o nosso alimento, para a nossa edificação, ou quais são, essa se tornou mais comum das motivações, o que Deus tem para mim, quais são as promessas que Deus tem para mim, eu vou lá receber do Senhor. Mas será que nós temos entendido e recebido mesmo as duras mensagens do Senhor, as sentenças do Senhor, quando Ele nos corrige, quando Ele fala e a sua voz ela vem carregada com a sua indignação sobre as nossas más ações? Será que nós recebemos como sendo uma mensagem vinda do Senhor? Ou pensamos, o pastor, alguém disse alguma coisa para o pastor, ele está sabendo, e ele está dando indireta em mim, eu não gosto desse tipo de coisa. Isso não é de Deus. Certamente o pastor ele não conhece a vida de todo mundo. E se conhecesse, e só pudesse pregar sobre aquilo que o povo não comete, certamente ele fecharia a sua Bíblia e iria para casa. Mas a mensagem é do Senhor, não é do pastor. A mensagem pertence ao Senhor. O mensageiro ele tem a responsabilidade de entregar a mensagem. O mensageiro ele não coloca sobre a mensagem as suas próprias observações, ele não vai complementar a mensagem com a sua própria impressão, ele tem que trazer a mensagem clara do Senhor. O que o Senhor entrega naquele período, certamente por outros meios revelacionais, mas hoje o que o Senhor nos dá em sua palavra, isso precisa ser explicado e aplicado, sem ser torcido, sem ser modificado, sem ser acrescentado. A verdade de Deus, ela precisa ser apresentada. O Senhor, ele tem um compromisso com a sua palavra e não com a palavra do pastor A ou do pastor B. Os efeitos que são produzidos no coração dos homens para o rebanho de Deus, o alimento, a graça, a transformação das vidas, o quebrantamento, tudo isso é produzido pelo próprio Senhor e por meio da sua palavra e do seu Santo Espírito. O mensageiro, ele é um mero instrumento. É por isso que pastores não podem alegar, hoje eu salvei tantas vidas. Quem faz é o Senhor. Por meio da minha palavra, muitos vieram à conversão. A palavra é do Senhor. O mensageiro, ele, se possível, ele tem que se abaixar e se esconder.
atrás da mensagem, para que apenas a voz do Senhor seja vista e seja percebida, para que nada além do que o Senhor mesmo fala seja entregue ao seu rebanho. O rebanho do Senhor, as ovelhas do Senhor vão ouvir a voz do Senhor e seguir, e não a voz de homens, e não intrucados sistemas lógicos de raciocínio, de racionalismos que façam sentido e por isso nós vamos aderir. Não, nós precisamos confiar na palavra do Senhor, na verdade do Senhor. Esta mensagem que o profeta traz ao povo de Israel, ela vem diretamente do Senhor, o Deus de Israel, o Senhor de Israel. E isso certamente nos chama a atenção. Nosso Deus não é um Deus que está calado, não é um Deus indiferente, não é um Deus que criou e deixou as coisas acontecerem e correrem soltas. Ele é um Deus vivo e verdadeiro, que participa da história, não apenas ordena, coordena, sustenta, orienta, mas ele governa a história. E com o seu povo não seria diferente. A voz do Senhor se faz ouvir e ele conduz o seu povo por meio da sua voz. O Senhor se revela e isso certamente coloca uma distinção entre o Deus de Israel e todos os outros deuses. Tudo que nós conhecemos sobre o Senhor, nós só podemos de fato conhecer e afirmar porque ele revelou e se deu a conhecer. E ele fala ao seu povo. Então nós temos, em primeiro lugar, a mensagem, que é uma sentença. Em segundo lugar, o autor da mensagem, que é o próprio Senhor. E em terceiro lugar, nós vamos encontrar o destinatário da mensagem, que é o povo de Israel. A quem se dirige o Senhor? Contra quem é esta sentença? O Senhor fala ao seu próprio povo. O Senhor fala a Israel. O Senhor chama a atenção do seu povo. Povo este que age de forma indiferente para com seu Deus, quebrando a aliança com o Senhor, rejeitando o governo do Senhor, rejeitando a voz do Senhor. Ora, o Senhor vai dizer no versículo 2, eu vos tenho amado, e o povo pergunta, em que nos tens amado? Mais adiante nós vamos encontrar este mesmo povo queixando-se do Senhor, como se de fato não valesse a pena servir a Deus, como se não houvesse benefício algum, como se não houvesse nenhum bem em servir ao Deus de Israel. Este povo que deixa de amar a Deus, deixa de servir a Deus, certamente encontra como o fundamento disto o seu desconhecimento de Deus e a falta do temor a este Deus. É por isso que Deus está irado contra o seu povo, é por isso que o Senhor está indignado contra este povo que está o insultando, um povo que está voltando as suas costas contra o Senhor, fazendo ofertas as quais o Senhor não havia ordenado, entregando animais defeituosos, roubando ao Senhor nos seus dízimos e nas suas ofertas, vivendo de forma que é abominável, como se o povo de Deus, a cidade santa, estivesse se prostituindo com idolatria e com práticas que o Senhor abomina. Este povo recebe do Senhor esta mensagem. Isso é maravilhoso. Desde já, não posso deixar de afirmar que o fato do Senhor ter uma sentença contra o seu povo, o fato do Senhor falar ao seu povo por meio do profeta, o Senhor também manifesta a sua graça aqui. E por fim, nós temos aqui o instrumento da mensagem, aquele que leva a mensagem. Veja, aqui está posto no final do versículo 1, por intermédio de Malaquias. A sentença é do Senhor, é pronunciada pelo Senhor, é contra Israel, mas ela é entregue por instrumentalidade ou por intermédio do profeta Malaquias. E Malaquias tem aqui uma dura responsabilidade, trazer uma mensagem dura ao povo de Deus. Imagine só, como um homem, um único homem, tendo toda uma nação que necessita de ser
exortada, admoestada, corrigida, e tendo o Deus Todo-Poderoso indignado, irado contra este povo, que severa responsabilidade este profeta tem de transmitir esta mensagem com fidelidade ao Senhor. Não obstante, muitos e muitos ministros da palavra têm fugido a este dever, por ser algo realmente difícil, né, você colocar-se como aquele que denuncia o pecado. E digo mais, certamente levando em consideração o fato de sermos pecadores também. Mas esta tarefa é uma tarefa realmente difícil, e ele não pode se furtar do seu dever para com o Senhor. Ele precisa advertir, ele precisa corrigir, ele precisa pregar com fidelidade, ele precisa transmitir com fidelidade o que o Senhor tem contra o seu povo. Inclusive, não apenas o povo, por se dizer, mas o próprio sacerdócio que estava corrompido. O profeta, ele tem a responsabilidade de corrigir com a autoridade do Senhor, o povo do Senhor. Isso não há distinção entre pessoas e pessoas. Se o rei está pecando contra Deus, nós vamos encontrar na própria Escritura o profeta indo até o rei e falando em nome de Deus. Se o povo, os mais simples, eles têm pecado contra Deus, da mesma forma o profeta ele deve falar. Se o sacerdócio, aqueles que servem, eles têm pecado contra Deus, é dever do profeta também adverti-los e corrigi-los com a autoridade do Senhor. Isso é muito importante, meus irmãos, principalmente nos nossos dias, onde há aquela distinção entre pessoas e pessoas, entre pessoas que têm certo poder aquisitivo, entre pessoas que exercem certas funções. Os próprios pastores que se revestem de uma carapaça, de uma couraça, eles não são questionáveis, eles não pecam, eles não podem e não devem ser corrigidos. A autoridade e a correção, quando vem do Senhor por meio da sua palavra, ela precisa ser feita, guardada certamente as instruções do próprio Senhor no que diz respeito às lideranças, aos presbíteros. Nós vamos encontrar isso no Novo Testamento, que não se aceita denúncia contra presbíteros, a não ser que tenham 2 ou 3 testemunhas. Sim, o Senhor ele vai legislar sobre isso, mas nenhum homem, por mais importante que seja, por maioral chefe do Estado, ele está livre do juízo divino. Lembre-se de Herodes, quando era perturbado pelo profeta neotestamentário João Batista, porque este corajosamente denunciava os seus pecados. E eu olho para o ministério pastoral hoje e percebo que muitas vezes nós temos negligenciado esta função de pregar fielmente a vontade e a palavra de Deus, mesmo tendo cientes de quantos problemas nós vamos obter com esta pregação. Quantas vezes, não já fui até advertido, mas essa palavra é muito dura, é difícil de se ouvir. E eu lembro-me do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele é cobrado por isso. Que palavras difíceis, que palavras duras. E ele pergunta aos seus discípulos: vocês também não vão seguir estes que estão me abandonando? E os discípulos dizem para o Senhor: para onde iremos, se o Senhor tem a palavra da vida eterna? Esta é uma verdade inequívoca. Nós não temos um compromisso com o que os homens desejam ouvir, mas certamente o mensageiro ele tem um compromisso com o que o Senhor ordena que ele pregue. Ele tem um compromisso com a palavra do Senhor, não com os efeitos da palavra que os homens desejam ouvir, dos benefícios que ele pode obter, aumentar a sua membresia, aumentar a sua arrecadação, encher as suas sociedades. Não, o compromisso do profeta, do mensageiro, é com a palavra do Senhor. É esta palavra que transforma, é esta palavra que salva, é esta palavra que efetivamente vai conduzir o povo de Deus. Certamente o interesse de todo e qualquer pregador
é ter congregado um rebanho do Senhor, e não uma mescla de todo tipo de bodes e animais selváticos. Nós precisamos pregar a voz do Senhor e ter fidelidade. O Senhor utiliza o seu servo Malaquias para transmitir esta mensagem, uma mensagem extremamente atual, meus irmãos, que tem profundas implicações até os nossos dias, e nós vamos observar isso no decorrer de todo este livro. Mas aqui o Senhor vai inserir um dos argumentos que vai ser desenvolvido ao longo de todo o livro do profeta Malaquias, que é o conceito de pacto, de eleição. O Senhor, Ele escolheu um povo para si. E é isso que nós vamos encontrar no versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais no deserto. Aqui o Senhor, Ele declara o seu amor pelo seu povo. Aqui o Senhor, Ele traz e revela a sua graça que é manifesta a Israel. Como Ele amou, e não apenas amou, mas o versículo 2 vai dizer, e tem amado. Amou e tem amado, como o Senhor tem amado aquele povo, por mais perverso que seja, como o Senhor tem honrado a sua aliança para com o seu povo. Veja, o povo que pergunta, que não reconhece esse amor, em que nos tens amado? E a própria eleição, ela demonstra o amor incondicional de Deus. Nós sabemos pela própria Escritura que Israel ele foi amado não por ser um povo forte e poderoso, pelo contrário, ele era um povo pequeno e frágil, mas porque o Senhor amou. O motivo desta eleição não é explicitado, não podemos inferir qual seja o motivo. Muitas pessoas, elas tentam justificar a eleição dizendo, o Senhor sabia que seriam boas pessoas, o Senhor sabia isso ou aquilo. Enquanto a palavra do Senhor, Deus diz que o amor de Deus é demonstrado para com o seu povo, porque Ele deu seu Filho em favor deles, sendo eles ainda pecadores. O Senhor amou um povo que não tinha nada, ou no qual não havia mérito algum, e o Senhor mostra o seu amor, um amor que está afirmado na sua própria vontade, na sua própria graça, na sua própria bondade, para que nenhum homem venha a gloriar-se. O Senhor amou, como diz Efésios, capítulo 2, no versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, este é o fundamento da eleição, o amor de Deus. Nós não podemos fechar os nossos olhos perante isso, porque o desenrolar do texto de Efésios, no capítulo 2, vai deixar isso muito claro, para que nenhum homem tenha do que se gloriar. A salvação é pela graça, mediante a fé, e não por obras. Não nos tornamos mais aceitáveis para a eleição. O Senhor nos elegeu quando éramos dignos de toda ira divina e de toda condenação. E é isso que o Senhor faz lembrar ao seu povo. Não era Esaú irmão de Jacó? Todavia, o Senhor amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Aí você pode pensar, o texto de Hebreus vai dizer que Esaú ele era obstinado em fazer o mal e impiedoso. Você pode então justificar. Certamente o Senhor odiou a Esaú porque Esaú era obstinado para o mal, e todos os seus filhos, os edonitas, eles também se tornaram obstinados pelo mal como Esaú, e você pode tentar justificar a eleição desta forma. Mas olhe para Jacó. Quem é Jacó? É aquele que é chamado de enganador, que agia com desonestidade e que era um pecador também. Então não é a bondade de Jacó que justifica a sua eleição, nem tampouco a impiedade de Esaú que justifique a sua condenação. O Senhor é soberano nisto. Romanos, no capítulo 9, vai deixar isso muito claro. O Senhor preparou vasos de honra e vasos de desonra.
Eu sei que esse é um assunto extremamente delicado, que muitas pessoas divergem nas interpretações, mas eu acredito que com Romanos 9 você não tenha como dialogar sem ser confrontado. O Senhor é soberano na salvação do seu povo. Ele salva a quem quer e aborrece a quem quiser. Ele é soberano nisto. Nós temos isso muito claro nas Escrituras. O Senhor tem o coração dos reis nas suas mãos e Ele os conduz para onde quiser. Usa mesmo seus servos e aqueles que não são seus servos, Ele os usa também conforme a sua vontade. Na semana passada, quando nós meditamos na parte da noite, nós vimos o Senhor, no texto de 1 Crônicas, usando o próprio Satanás e levantando Satanás para tentar Davi. E nós vamos encontrar isso também, o Senhor fazendo esta mesma concessão e usando também Satanás para provar a fé do seu servo Jó. Então Deus, Ele é soberano. Não há quem possa resistir à sua vontade. E a prova do seu amor para com o seu povo é quando não havia neles mérito algum, o Senhor os escolheu e os amou. O Senhor os escolheu e manifestou e olhou para eles com graça. Ora, há certamente um contraste entre o povo de Deus e aqueles que não são povo de Deus. Há certamente uma distinção clara entre aqueles para com os quais o Senhor revela o seu amor, com os quais o Senhor manifesta a sua graça, aqueles aos quais o Senhor elegeu na eternidade. Certamente o Senhor age com misericórdia para com eles. E isso é manifesto de forma clara nos versículos que se seguem. Ora, por mais que os de Edom, os descendentes de Esaú, por mais que eles, tendo sido destruídos, se organizem, trabalhem e se esforcem conjuntamente para se reerguer, a mão do Senhor seria contra eles. O Senhor vai dizer: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Ora, ao mesmo passo que há benefício e há prova do amor de Deus em Ele ter nos escolhido, nós vemos também que o Senhor é contra e tem a sua mão posta contra aqueles aos quais Ele rejeitou. Certamente não sem motivo, não injustamente. Nós vamos encontrar, e como eu já mencionei no texto de Hebreus, ao Senhor falando sobre a pessoa de Esaú e a sua disposição para o mal, aquele que rejeita a aliança, que rejeita a bênção da primogenitura, que troca a bênção do Senhor por um prato de alimento, como o próprio texto do Novo Testamento vai chamar um repasto, um prato de lentilhas. Ele troca a bênção do Senhor por causa de algo de valor tão espúrio. Ele não considera ao Senhor e a sua bênção. E por mais que ele tenha buscado posteriormente, e mesmo com lágrimas, o arrependimento, ele não consegue chegar até ele, não consegue receber este benefício. Ora, há uma distinção clara aqui. Os homens que estão contra o Senhor, aos quais o Senhor não escolheu, certamente são condenados justamente pelo Senhor por causa da sua indignidade, da sua impiedade. E o Senhor é justo em condená-los, e o Senhor manifesta a sua glória nisto. E aqueles aos quais o Senhor escolheu, mesmo sendo indignos e merecedores de toda a condenação, tais quais os demais, tão somente por causa do amor do Senhor, eles recebem graça. Tão somente por causa do amor incondicional do Senhor, o amor eterno e gracioso do Senhor, eles são perdoados em Cristo Jesus. Deus prova o seu amor para com o seu povo pelo fato de ter escolhido este povo, ter feito um povo para si. Este é o relacionamento do Senhor com Israel. Ele chamou um povo para si, para ser a sua herança, e ele seria Deus deste povo. E quando nós vemos este povo questionando em que nos tens amado, e nós olhamos para os nossos dias hoje e pensamos sobre esta questão, em como os resultados da vida do povo de Israel nestes dias, de total desprezo pelo culto, descaso com a casa do Senhor, mesmo os sacerdotes,
a vida moral, os mandamentos tendo sido abandonados, eles justificam esta pergunta: em que nos tens amado? Eles não reconhecem o amor do Senhor, a sua graça em ter redimido, em ter escolhido Israel como seu povo. E eu penso, meus irmãos, seriamente sobre os nossos dias, sobre a igreja hoje. O que é a igreja? O que se tornou, na verdade, a igreja? É uma instituição, são pessoas que aprenderam a executar tarefas semanalmente, a exercer funções, a ter cargos, a cumprir papéis. Mas será que este povo, ele reconhece de fato quem é o Senhor e o que o Senhor fez por eles? O paira ainda a dúvida sobre o povo de Deus hoje. Em que nos tens amado? Será que esta é a questão que está posta sobre o coração das pessoas que visitam as igrejas hoje, que congregam nas igrejas hoje? O que nós temos buscado dentro da casa do Senhor? O que tem nos movido até a casa do Senhor? Ou temos vivido como este povo que rejeita o Senhor e as suas leis, porque desconhece o seu amor, porque não percebe a sua graça e a sua misericórdia, porque não consegue contemplar a bondade de Deus em escolher um povo indigno para si. Nós somos este povo indigno, merecedores de toda a condenação, merecedores sim das consequências dos nossos pecados. Caímos com o nosso primeiro pai, nos tornamos rebeldes contra o Senhor. Não havia mais paz entre nós e o nosso Deus, mas Deus, por causa do seu grande amor, Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos providencia livramento. Ele envia o seu Filho amado, o seu único Filho. E nisto está colocado a evidência do amor de Deus, a prova cabal do amor do Senhor por nós. E é muito claro nas Escrituras que o Senhor requer de nós uma contrapartida, não como um pagamento pelo que Ele tem feito em nosso favor, porque não poderíamos pagar, mas certamente que vivamos de acordo com o benefício que o Senhor nos dá. O Senhor, Ele se indigna com o seu povo porque Ele, tendo amado o seu povo, e Ele tem feito isso, este povo tem rejeitado a sua voz, tem rejeitado os seus mandamentos, tem negligenciado o seu culto, tem se prostituído perante falsos deuses, tem tratado o culto como algo que não tem benefício algum e tem tratado o dia do Senhor como algo que é pesado, algo que é penoso, como se não houvesse benefício algum nisso. Nós não temos percebido quão grande amor o Senhor tem destinado a nós. Como o Senhor, em ter nos escolhido, em agir de forma distinta para conosco. Porque veja, o Senhor Deus diz, ainda que os filhos de Edom, eles edifiquem, se organizem, eu destruirei. Mas Israel, não, Israel é destruído várias vezes por conta da sua impiedade, por conta do seu pecado, da sua obstinação, da sua rebeldia. Mas o Senhor busca o seu povo. O Senhor traz o seu povo ao arrependimento. O Senhor tem conduzido o seu povo. O templo foi destruído, o Senhor faz com que ele seja reconstruído. Certamente sem toda a glória do primeiro templo, mas o Senhor estava demonstrando que a glória não era aquela. O povo que idolatrou o templo agora não tem um templo pomposo como o que tinha, e chorava inclusive por causa da humildade do novo templo, mas o Senhor está deixando claro que para o seu povo há misericórdia, para o seu povo há restauração. O Senhor, Ele mesmo restauraria a sorte do seu povo. Enquanto para aqueles que são inimigos de Deus, por mais prósperos que pareçam ser, a mão do Senhor será contra eles, a justiça de Deus será contra eles, eles terão o Senhor como seu opositor. O povo de Deus tem o Senhor como seu ajudador.
como seu refúgio, como a sua fortaleza, como aquele que o sustenta, mantém e fortalece o seu povo. Mas o povo de Israel tinha os seus olhos vendados quanto a isso. Em que nos tens amado? Essa é a pergunta que é feita. O Senhor, ele vai demonstrar no último versículo como que a sua forma de agir no meio dos outros povos, também fora dos limites de Israel, ia vindicar a sua majestade. Veja, o versículo diz: os vossos olhos verão e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. A aliança está demonstrada aqui na eleição, e é algo que nós não podemos nos esquecer jamais. O Senhor escolheu para si um povo. Existem duas categorias de pessoas apenas: aqueles que foram escolhidos por Deus e aqueles que foram preparados pelo Senhor para o juízo. Nós não sabemos quem são, certamente este é algo que nós não podemos negar. Sim, isso pertence ao Senhor. Mas o fato de termos sido amados por Deus é por si só um motivador para a nossa devoção e a nossa gratidão. O fato dele ter manifesto a sua graça a nós, ter aberto os nossos olhos por meio do Evangelho, e nós podermos contemplar, e certamente os nossos olhos verão, quando o Senhor, por fim, a toda impiedade, a toda oposição, este povo de Edom, aquele mesmo povo que, sendo irmão do povo de Israel, se coloca como empecilho para que Israel não tenha passagem tranquila até a terra de Canaã. Por causa da sua própria iniquidade, o Senhor vai condenar todas as nações. E nisto nós veremos a glória e o poder do nosso Deus manifesto em todo o mundo. No grande e poderoso dia do Senhor, outro tema que certamente será levantado no decorrer do estudo deste livro. Nós poderemos dar testemunho de que o nosso Deus é Senhor para além dos limites do seu povo. É Senhor sobre toda a criação, é Senhor sobre todos os povos, o soberano Rei acima de todos os deuses. É o Senhor de Israel. E o fato de Ele nos ter amado é algo que nós não podemos desconsiderar. E isto, meus irmãos, nos leva à reflexão, nos leva à meditação. Em dias em que os homens buscam a Deus, buscam por motivos mesquinhos, interesseiros, e rejeitam o grande bem que o Senhor dá, o perdão dos pecados, a salvação por meio de Cristo, e desejam do Senhor apenas benefícios temporais, e desejam do Senhor benefícios financeiros, desejam do Senhor vitórias no que diz respeito a lutas contra enfermidades, a uma boa vida nesta terra, um bom relacionamento. Eles querem um bom casamento, eles querem uma boa família, eles querem bons filhos, eles querem um bom trabalho, eles querem estabilidade, eles querem boa vida, eles querem tudo o que este mundo pode oferecer. Mas eles ignoram o que o Senhor nos deu e o que este mundo não pode oferecer: a paz, a reconciliação, ao perdão de pecados. Nós precisamos refletir sobre isso. Em que nos tens amado, Senhor? Em que o Senhor manifesta o seu amor para conosco? Como nós podemos testemunhar deste amor? Como nós podemos ser cativados ao serviço do Senhor? Como a nossa devoção precisa ser despertada pelo Senhor, o nosso amor, a nossa afeição, certamente o temor quanto a um Deus irado que sentencia o pecado, mas um temor que não pode ser furtado de afeição, porque é um pai que corrige os seus filhos, e certamente há esta grande distinção no cuidado de Deus para com o seu povo, para com aqueles que Ele escolheu para a sua possessão. O Senhor tem nos amado, o Senhor é o nosso mantenedor, a nossa providência, o nosso refúgio, e mesmo que nos falte todas as coisas que o mundo pode oferecer, Ele continua nos amando. E nisto, meus irmãos, repousa toda a nossa alegria. E nisto deve estar firmada toda a nossa segurança. Ora, se nós entendemos isso e pensamos a respeito desta verdade,
todas as demais coisas elas podem ser vistas com maior clareza. Imagine só, considerando os nossos dias. Você pode falir se você é empresário, se a sua arrecadação ela é comprometida em 2, 3 semanas, certamente muitos negócios sucumbirão. Você tem pessoas, entes queridos, que ama, aos quais ama, tem filhos, a sua própria vida, tem muitas coisas em risco. Pense sobre o caos, a violência e tudo que pode se acometer sobre a nossa nação. Todas as coisas que os homens buscam e têm buscado, elas são perecíveis, elas expiram, não há nelas poder algum, mas o Senhor nos tem amado e o seu amor não pode ser furtado de nós, a sua graça não pode ser arrebatada de nós. Quando o Senhor nos olhou com misericórdia e nos amou com eterno amor, não há quem possa nos furtar do amor de Deus. Não há quem possa nos tirar esta segurança, não há quem possa nos tirar esta alegria, não há enfermidade por mais dolorosa, não há perseguição por mais aguerrida, não há violência por mais abominável que seja, que possa nos tirar das mãos do nosso Deus, do amor que Ele tem destinado a nós. E veja, esse amor é tão grande, que este povo, tendo sido alvo deste amor e estando obstinado a fazer o mal, aquilo que o Senhor abomina, o Senhor vem de encontro ao seu povo, envia o seu profeta para chamar o seu povo ao arrependimento. Ele poderia de forma que o seu caráter santo não fosse maculado, ele poderia tão somente destruir esse povo, mas por causa da aliança, do pacto que ele fez, porque jurou por si mesmo e não por causa do povo. Ele tem uma aliança consigo mesmo e não baseado nos nossos méritos. Ele vai buscar o seu povo, ele vai redimir o seu povo, ele vai despertar o arrependimento e a fé no seu povo. E ainda há quem pergunte: em que nos tens amado? Um amor como este não é encontrado entre os homens. Apenas o Senhor pode amar desta forma. Um amor altruísta, um amor que está firmado na própria bondade, na própria misericórdia de Deus. Certamente, meus irmãos, há motivo abundante para que nós vivamos e vivamos alegres, esperançosos, sem sermos assolados pelos pavores do mundo. E certamente há motivo abundante para que nós sirvamos a Deus, sirvamos com devoção, sirvamos com todas as nossas forças, com tudo que o Senhor nos tem dado, sirvamos como o Senhor requer de nós. Há motivo suficiente apenas neste aspecto, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos amou. Louvado seja o nome do Senhor pela sua infinita graça. Vamos orar? Santo Deus e Pai bendito, nós te louvamos. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, na tua infinita misericórdia e bondade, o Senhor decidiu nos amar. Mesmo, ó Deus, não havendo em nós nenhum bem, mérito algum, por causa da tua bondade, o Senhor manifesta a tua graça a nós e por isso, ó Deus, nós te louvamos. E te pedimos perdão, ó Deus, porque sabemos que muitas vezes nós temos vivido como os ímpios, como se não houvesse Deus no mundo, varridos de um lado para o outro, por causa das demandas que o mundo coloca à nossa frente, negligenciando, ó Deus, a tua vontade, negligenciando, ó Deus, o serviço do Senhor. Às vezes, ó Deus, aterrados e afligidos, ó Deus, pelo o medo que assola a humanidade, com medo de perder coisas, ó Deus, que o mundo nos oferece. E nos esquecemos, ó Deus, de que o Senhor nos deu e nos tem dado o teu amor. Algo, ó Deus, de valor insondável.
E na pessoa de Jesus Cristo, ó Deus, o Senhor manifesta esse amor. Algo, ó Deus, que nós não poderíamos obter, o Senhor nos dá graciosamente. Ó Deus, abre os nossos olhos, ó Deus, redireciona as nossas prioridades, reorganiza os nossos corações, ó Deus, para que o Senhor reine, e reine soberanamente, ó Deus, e reine de forma completa sobre as nossas vidas. Que nós não venhamos, ó Pai, a buscar aquilo que tão somente agrada a nossa carne, mas que o Senhor também transforme as nossas afeições, para que nós amemos ao Senhor e a Tua santa vontade, ó Deus. Ora, Pai, nós sabemos que o Senhor nos tens amado. Ensina-nos a amar o Senhor também. O que nós te pedimos, ó Deus, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as bênçãos e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, reunidos em seus lares, desde agora e para todo sempre. Amém. Uma boa noite, irmãos. Que o Senhor vos abençoe.